Olá, galera, tudo bem? Como prometido, eu vou responder a pergunta da Daniela Mesquita. No último vídeo, né, sobre aquele vídeo resposta que eu propus para vocês, eu fiquei sem responder a pergunta dela, porque é uma pergunta que, assim, é muito ampla, então exige uma resposta um pouco mais ampla. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a minha visão, né, sobre as diferenças entre Brasil e Europa. Só que com foco mais na Suíça, que é o país que eu vivo. Então, vamos lá? Bom, galera, para quem ainda não leu as postagens sobre minha vida de estrangeira, a Europa é uma fraude. Eu acredito que tem alguma outra postagem meio nesse tema. Visite o blog e coloque, né, ou procure a tag Vida de Estrangeira ou Europa, que vocês encontram essas postagens. Por quê? Eu vou fazer um resumo sobre a minha visão, né, sobre Europa, enfim, as diferenças, porque nessas postagens eu já falei a respeito, né, já falei um pouco sobre as diferenças, sobre algumas coisas que tem aqui, enfim. Lógico que nenhuma dessas postagens eu comparei realmente o Brasil com a Europa ou Suíça com o Brasil. Mas, como foi pedido a minha visão, eu vou meio que encerrar, não encerrar, né, mas por enquanto, esse número de postagens sobre a minha vida de estrangeira e pretendo, na verdade, fazer meio que uma comparação, mas não exatamente pra dizer que um é melhor que o outro, porque eu acho que o Brasil ele tem as suas coisas boas e a Europa tem as suas coisas boas. O Brasil tem as suas coisas ruins e a Europa tem as suas coisas ruins. Nenhum é 100%, né? Então também o Brasil é um país muito grande, né? Mas de qualquer forma não tem como você comparar um país com um continente. Então assim, na Europa são vários e vários países, não tem como eu comparar o continente inteiro com um país apenas. Não é verdade? Então, na verdade, assim, o que eu vou procurar falar é deixar claro, assim, meu ponto de vista sobre determinadas diferenças. Bom, nas outras postagens eu cheguei a falar um pouco sobre a cultura aqui, né, da Suíça, enfim, da Europa, sobre o clima, que foi uma das dificuldades que eu tive de adaptação, porque o inverno ele é bem rigoroso e o tempo de temperatura baixa é muito grande também, né? A gente tem, esse ano a gente teve o quê? 6, 7 meses de frio, né? De temperatura baixa. E para vocês terem uma ideia, foi começar a fazer calor em junho, que começou a melhorar a temperatura. E em setembro já estava frio de novo. Então a gente teve o quê? 2 meses e meio mais ou menos de calor, de temperatura alta. E mesmo assim não foi assim, muito calor, calor, calor. A gente teve assim, julho foi um mês bastante quente. Agosto também foi quente, mas assim, teve dias frios. E setembro já amenizou muito, assim, a temperatura caiu muito. Então, o clima, assim, não tem nem o que falar, né? Que o Brasil, a maioria dos estados brasileiros são quentes, né? Calor o ano inteiro. Tirando a parte sudeste, que também Rio de Janeiro, sempre tá quente, né? Então não faz tão frio no Rio de Janeiro como faz em São Paulo. Não faz tão frio em Espírito Santo ou em Minas Gerais como faz em São Paulo. Acredito que porque São Paulo está mais próximo do sul, então é um estado que faz mais frio. E o sul, né, a gente pode até comparar com a Europa, porque lá realmente, gente, faz muito frio. E se você ficar na rua sem coberta, sem... Enfim, se você dormir na rua, você morre congelado, você morre de frio. Da mesma forma aqui, se você ficar na rua no inverno e dormir na rua, você vai morrer de frio. Mas é claro que no sul não chega a fazer menos 10 graus, menos 20 graus. Mas faz um frio que é foda. Bom, então assim, quanto ao clima, gastronomia, que claro, é diferente. Cultura no sentido histórico é diferente. Eu não vou me aprofundar muito pra vocês. Por quê? Porque é algo que eu já falei nas outras postagens e que na verdade é comum, na verdade assim, uma cultura histórica.
Porque se a gente for pensar bem, cada país, cada continente tem a sua própria história. Então não tem como comparar a história da Suíça com a história brasileira. Totalmente diferente. Apesar que é por causa da história que você forma a cultura das pessoas, você forma o costume. Então, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é acomodado, o brasileiro é corrupto, o brasileiro não sei o quê. Isso vem do quê? Da história, né? Da mesma forma como se a Suíça é um país que pensa muito em dinheiro, você vai olhar na história. Mas eu não vou me aprofundar nisso. O que eu quero realmente realçar aqui são as diferenças que eu acho que, assim, se complementam. O que seria interessante que aqui na Europa tem e no Brasil não tem. O que seria interessante que no Brasil tem e aqui na Europa não tem. Então vamos começar com os costumes. Os costumes aqui são muito diferentes do nosso. A princípio, a descrição das pessoas. As pessoas são extremamente discretas, extremamente reservadas. E de certa forma isso é chato pra gente que é brasileiro, porque como eu já disse no outro vídeo, as festas suíças não tem música, é só comida, bebida e um falatório. As pessoas falam, na maioria das vezes, sobre trabalho, sobre carreira. Não que isso não seja algo que eu goste, me interesso por isso, mas é meio que de uma forma, um querendo ser mais que o outro, um querendo ser o executivo, ser o não sei o que, sendo que não é. E é muito chato, né? Você vai pra uma festa pra ficar falando de trabalho? Não, você vai pra uma festa pra se divertir, pra rir, pra dançar, pra... enfim. No caso do Brasil, pra beijar na boca, enfim. Não pra ficar falando de trabalho o tempo todo. É porque é o meu trabalho, porque é o meu cargo. E é muito assim aqui, né? E então, é muito chato. Outra coisa, né? Eu acho que os suíços, eles não são muito espontâneos, as pessoas não são espontâneas aqui, as pessoas são muito formais. Então, o tratamento aqui é muito formal. Tanto que quando você não conhece uma pessoa, você nunca se apresenta com o seu nome, o seu primeiro nome. Você sempre se apresenta com o seu sobrenome, né? Com o nome de família, que a gente fala. Então, você fala... tipo, vamos supor, no meu caso, senhora Lude. Eu não falo meu nome, que nem no Brasil, eu sou Mariana. Pode me chamar de Mari. Não, você tem que se apresentar formalmente, né? Eu sou a senhora. Isso é muito engraçado. Eu sou a senhora Lude. Ou eu sou o senhor sei lá o quê. É sempre assim. A partir do momento que você tem uma convivência com aquela pessoa, é que você se refere a você. Então aí você vai falar o seu nome, seu primeiro nome. Então isso já é uma coisa que é muito estranho. E eu tenho uma dificuldade de tratar as pessoas como senhora, quando não é mais velho que eu. Quando é mais velho, não é mais fácil. Mas quando não é mais velho, eu não consigo, eu simplesmente falo você. E aí depois que eu percebo que eu falei, putz, falei você. Mas quando tem a mesma idade, até eles não ligam muito, né? Mas é um tratamento muito formal, o tempo todo formal. E você percebe que não tem uma espontaneidade. Você vai numa balada e você vê que as pessoas não dançam, as pessoas têm vergonha de dançar, as pessoas têm vergonha sabe, parece que todo mundo fica muito preso. E você só vê um europeu, assim, realmente, doido, soltando a franga quando ele tá bêbado. Que quando as pessoas ficam bêbadas, ou, né, porque aqui a droga ela é liberada, ou tão drogadas, aí elas se libertam. Mas sem álcool, sem droga, as pessoas são muito reservadas, até demais. Outro costume aqui que eu acho, ao mesmo tempo que é interessante, que eu gosto, eu tenho um pouco assim, que é a questão dos convites. Para uma pessoa ir na sua casa, ela precisa sempre ser convidada, ou você também precisa ser convidado para ir até a casa de alguém. E assim, não tem dado isso muito certo, porque às vezes você combina e não rola, né? E eu acho que perde a espontaneidade, né? Essa coisa da amizade, de você poder ir, tá com problema e conversar com seu amigo. Ou simplesmente, de um certo modo é bom, porque você sabe que ninguém vai chegar na sua casa assim do nada. Tipo, você tá lá morrendo de dor de cabeça e quer ficar quietinha e aí alguém chega de surpresa, aí você tem que fazer a linha, né? Então, isso é interessante, porque você sabe que não vai ter esse tipo como posso dizer? Fugiu a palavra. E você não vai ter essa surpresa,
né? Então, as pessoas sempre ligam, sempre marcam as coisas. Isso, por um lado, é bom. Por outro, eu acho que às vezes perde um pouco, né? Daquela você poder contar com alguém, contar com seus vizinhos, contar com um amigo. Ainda em costumes que eu acho interessante aqui na Suíça, é que as pessoas são muito honestas, né? Aqui na Suíça, dificilmente você é assaltado. Eu nunca ouvi falar de pessoas que foram assaltadas. As pessoas têm um respeito muito grande, assim. Eu acho que é pelo fato também de todo mundo ter acesso às coisas. Então, você pode ter um tênis de marca, você pode ter uma roupa de marca, você pode ter um tablet, você pode ter um iPhone, você pode ter alguma bijuteria de ouro, você pode ter as coisas. As pessoas não vão te assaltar, não vão te apontar uma arma e passa aqui. Você pode comprar uma joia, você pode andar na rua com a sua joia, porque você não vai ser assaltado. Quer dizer, a menos que você saia à noite sozinha, pode ser que você seja assaltado. Mas o que eu digo assim, pelo fato do acesso às coisas, as pessoas tendem a não roubar. Por quê? Elas não precisam roubar, elas podem comprar. O que eu acho engraçado é que muitas lojas aqui na Suíça colocam nas araras de roupa, né, do lado de fora das lojas, ou brinquedo, enfim, colocam coisas do lado de fora das lojas e ninguém rouba, gente. E tipo, não tem câmera vigiando na fachada. Muitas lojas não tem câmera vigiando a fachada, ou uma pessoa vigiando a fachada. Fica lá fora e ninguém pega. Fica ali, ninguém pega. Simplesmente as pessoas olham as roupas, ou brinquedo, ou enfim, o que tiver exposto, ela pega aquilo e entra lá dentro da loja para pagar, né? Então é um costume muito legal, acho que é uma honestidade muito grande que eles têm. Já aconteceu um episódio do meu marido esquecer o iPhone dele no banheiro, o iPhone dele no banheiro de um shopping, e aí eu falei pra ele, liga, né, no telefone e vê. E aí ele ligou, só que provavelmente, né, ninguém tinha encontrado ainda, porque o telefone chamava e ninguém atendia. Ele já ficou desesperado. Eu falei, não, calma, você não tá no Brasil. E aí, depois, no outro dia, ele ligou novamente e uma pessoa atendeu. E falou que tinha achado o telefone, que o telefone tava lá na loja, que era só ele buscar. Então, assim, são coisas que, provavelmente, no Brasil, uma pessoa que achar um iPhone, ela não vai devolver. Né? Não é só uma questão de, eu quero ter um iPhone e não posso comprar. É uma questão de honestidade. Talvez se essa pessoa tiver um iPhone, ela vai falar, oba, ganhei outro iPhone, vou vender. Então, acho que tem um costume aqui que é interessante, outro costume interessante que eu gosto muito, é sobre as pessoas terem uma educação ambiental. Todos os rios da Suíça são limpos, você pode nadar, os lagos você pode nadar. E as ruas são sempre muito limpas. Dificilmente a gente vê pichação, é muito difícil ver, é mais nas grandes cidades. Você sempre tem contato com a natureza, as florestas aqui são muito bem conservadas. E você vê que as pessoas têm um amor pela natureza, pelos animais. A gente não vê nenhum animal abandonado na Suíça. Você simplesmente não pode também abandonar, aqui tem leis quanto a isso. Então, a partir do momento que você tem um cachorro, você tem que registrar o seu cachorro. Aqui os cachorros têm identidade, acreditam nisso? E você não vê lixo pela rua, você não vê as pessoas jogando lixo pela rua. Acontece de ver bituca de cigarro, que aqui o pessoal fuma demais, e a gente até vê bituca de cigarro às vezes, mas não é aquela coisa horrorosa que às vezes a gente vê sempre em terrenos, né, baldios, aquela montanha de lixo, ou rio poluído, né, córrego poluído, você não vê. Então as pessoas conservam muito, né, essa coisa do meio ambiente aqui é bem forte. E as casas, né, a maioria das casas são todas decoradas com flores, assim, é muito bonitinho. Então isso é um costume que eu gosto e que dificilmente a gente vê no Brasil. Aí vamos falar um pouco de política. Bom, da política da Suíça, assim, da Europa, de uma maneira geral, cada país tem, né, seu modo de fazer política. A política da Suíça eu não entendo exatamente muito, assim, porque o meu marido ficou de me explicar um pouco e nunca explica. E eu acho que também buscar informação na internet cai naquela coisa de que às vezes você tá no Brasil e você escuta uma coisa que não é na realidade, né? Então,
Na parte política, o que eu posso dizer é que os partidos não funcionam exatamente como no Brasil. Você não vê propaganda política. Eu nunca vi, em todo esse tempo que eu tô aqui, propaganda política. Não vê outdoor com cara de pessoa do partido. Aqui na Suíça, para você se candidatar a qualquer vaga dentro da política, você tem que ter faculdade. Então não é qualquer um que pode simplesmente vão entrar na carreira política. Você pode até participar sim de um partido. Você pode participar. Mas para você querer se eleger alguma coisa, um deputado, um presidente, um prefeito, enfim, você tem que ter estudo, você tem que ter um estudo específico. Não pode simplesmente, nem sei ler e vou lá me candidatar. Não pode. Que mais? Bom, a Suíça não faz parte da União Europeia. Que bom, porque senão estava ferrada, porque todo mundo, os países que estão aí na União Europeia, que faz parte do euro, não estão muito bem das pernas. E o franco suíço, ultimamente, ele tá bem alta. O que tem, assim, por um lado é bom e por outro lado tem dificultado na questão de exportação. E quanto à parte social, vamos dizer assim, aqui na Suíça não é todo mundo rico, como muita gente pensa. Suíça, Europa, são ricos. Não. Tem pobres, tem bastante pobres, principalmente porque tem muito estrangeiro. A Suíça tem um programa social onde muitos estrangeiros acabam vindo para o país para trabalhar. E isso é uma coisa que tem tornado, assim, que os suíços estão bastante descontentes, porque o salário médio na Suíça ele baixou muito devido à presença, né, de muitos estrangeiros. Então a gente tem aqui muito estrangeiro de tudo quanto é lugar, da própria Europa, da Ásia, da Arábia, tem muito da Arábia, muitos africanos e tem muitos latinos também. A maioria dos latinos que estão aqui são pessoas que se casaram com suíços ou com europeus, porque eu não entendo porquê, mas os latinos não conseguem visto sem ser por esse intermédio, né? Sem ser por união familiar. É muito difícil um latino conseguir um visto sem ser por união familiar. E o engraçado é que os latinos que estão na Suíça, pelo menos a maioria, são pessoas que se comportam muito bem, são pessoas que seguem as regras, a maioria, viu, gente? Direitinho. E a maioria dos crimes aqui na Suíça são cometidos por estrangeiros, mas estrangeiros europeus, não estrangeiros latinos. Só que a gente ainda enfrenta bastante preconceito, infelizmente. Programas sociais na Suíça existem. Eu vejo muito falar no Brasil sobre o Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família ele é um bom programa, sim. O problema do Bolsa Família é que ele não tem um incentivo para que essas pessoas, essas famílias, elas consigam sair desse assistencialismo. Na verdade, o Bolsa Família ele é meio que... Não é porque vamos ter um programa social para ajudar as pessoas. Ele tem uma visão extremamente tática política, né? E diferente dele, aqui na Suíça, não existe o Bolsa Família. Mas eles ajudam as famílias com dificuldades, as pessoas com dificuldades, enfim. Só que essas pessoas têm a obrigação de procurar emprego, as pessoas têm a obrigação enfim, de mostrar uma lista de que procurou emprego e correr atrás, e eles investigam tudo, e eles realmente precisa de vários documentos para comprovar que você precisa dessa ajuda. Então não é assim, me inscrevi e vou me acomodar em casa. Então essa é a diferença, que é um programa que ele não é um programa de assistência apenas, né? É simplesmente para evitar que a Suíça tivessem pessoas moradores de ruas. Tem moradores de rua na Suíça, mas são pessoas que, enfim, são viciadas em drogas ou em álcool e não querem mais ter responsabilidade, então eles preferem viver na rua. O que mais, gente? Eu acho que é um pouco disso, assim. Aí agora, Mariana, vamos fazer qual que é a visão. Então, o que eu acho? Eu acho que o Brasil, ele tá em alta e apesar de todas essas porcarias que a gente tem escutado, eu acho que o país, ele tá vivendo um momento muito bom, onde a maioria das pessoas tem emprego. Hoje, quem não tem emprego, quem não quer. Mariana, não é bem assim. É bem assim, gente. Por mais que não seja a carreira que você queira seguir, não seja o emprego dos seus sonhos, você fica desempregado se você quiser, porque emprego tem. A questão na minha área, né?
Eu acho que, claro, você estuda para uma coisa, você quer trabalhar naquela função que você estudou. Mas se você não tem emprego na área que você estudou, você não vai ficar desempregado. Essa é a questão. Então, hoje ficar desempregado, principalmente em São Paulo, nas grandes cidades, é opção. Agora aqui na Europa a realidade é outra. Com essa crise toda do euro, tem muitas pessoas desempregadas e os salários diminuíram muito. O que eu acho, assim, eu acho que a Europa, ela tem uma estrutura, uma história. As pessoas aqui lutaram muito para terem o que terem hoje, né? Não foi simplesmente do nada, foi conquistado com uma luta social, com uma luta do povo, né? Então, eu acho que o Brasil, o que realmente ainda empata o nosso país de ser um grande país, de ser uma potência mesmo, em várias coisas, em indústria, em economia, em turismo, etc, em esporte, é a corrupção. Né? O Brasil tem muito dinheiro, a questão é que vai para o bolso dos políticos, não vai para o bolso dos políticos e poderosos, não vai para o bolso da própria população. Então a população tem que acordar, a população tem que buscar os seus direitos, né? E numa questão na Europa, eu acho que eles deviam ser mais criativos, serem mais espontâneos, como a gente perder um pouco desse nariz em pé que os europeus ainda têm, apesar de toda essa crise, apesar de tudo. Eles ainda têm um pouco dessa mentalidade de que são superiores aos outros povos, e eles não são. Aliás, ninguém é. Então, assim, qual que é a sua visão sobre as diferenças? Eu acho que os países, os continentes, na verdade, né, deveriam ter uma união, né, se unir mais e procurarem o que o outro tem de bom para oferecer, né, as qualidades que um tem para oferecer para o outro e procurar realmente ter uma união, né, e não só pensar no poder e não só pensar no que é bom para o meu país, entendeu? Acho que, como eu posso dizer, hoje eu tenho uma visão diferente sobre o Brasil que eu tinha antes. Eu vejo que o meu país tem muito potencial. Eu vejo que o meu país ele pode se tornar a nova potência do mundo, sim. O que torna o Brasil ainda o que ele é a corrupção e a mentalidade das pessoas que ainda estão muito ligadas em religião, muito ligadas em conservadorismo e muito acomodada. E a diferença dos europeus é essa, que os europeus não são pessoas muito religiosas, são pessoas que apertou no bolso, eles correm atrás e, como eu posso dizer, em muitos casos eles têm uma mentalidade mais aberta que o brasileiro, né? E, enfim, só que eu prefiro ainda, para viver, eu prefiro o Brasil, né? Eu acho que a gente tem tudo, a gente tem um clima bom, a gente tá com uma economia boa, a gente tem uma espontaneidade, a gente tem liberdade, você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar para os outros, você tem muita liberdade de escolha no Brasil e, enfim, é um povo muito acolhedor, né? Você se sente, por mais defeitos que o país tem, você consegue se sentir feliz. E uma coisa que eu vejo é que os europeus, por mais que eles tenham tecnologia, que eles tenham acesso à informação, que eles tenham acesso à qualidade de vida, eles são pessoas tristes, são pessoas que falta alguma coisa, né? E, enfim, bom, falei muito, gente, o vídeo ficou mais longo do que eu pretendia, mas é porque é um tema que envolve várias coisas, mesmo assim eu deixei de falar sobre alguns outros pontos de vista. Provavelmente numa próxima postagem, não agora, que eu vou dar um tempo sobre esse assunto, mas eu fale de mais algumas outras coisas. Se você ficou com dúvidas de alguma coisa ou não concordou comigo em algum ponto de vista, deixe seu comentário aqui embaixo. Não deixe de visitar o blog, não deixe de visitar a página, a fanpage. E convido mais uma vez a vocês participarem do canal Diálogo das 6. Eu tô postando aqui, ó, em cima. Então é só clicar que você vai direto pro canal, se inscreva lá, que é um canal muito legal, uma proposta muito boa. Se não se inscreveu ainda no Mundo de Mari, se inscreva, porque além de vídeos que eu também vou postar no blog, vão ter vídeos que não vão estar no blog. E mande sua sugestão, de repente você quer, eu gostaria que você falasse sobre tal tema. Mande sua sugestão, mande sua história, né? Eu ainda vou continuar colocando no blog as histórias de vida, então mande sua história de vida. Vai lá no botão de contato, envie sua história de vida e participe, gente. Sempre comente, sempre dê o seu curtir, compartilhe os vídeos. Vamos participar, beleza? Espero ter respondido, Daniela, a sua pergunta.
E se você ainda continua com alguma dúvida, enfim, pode perguntar que eu respondo aqui nos comentários, beleza? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima postagem. Tchau!